Acreditado como o maior líder moderno do Brasil, Getúlio Vargas segue despertando amor e ódio até os dias de hoje. No entanto, apesar de tantos debates, pouco se fala sobre os crimes praticados durante sua ditadura, que estão entre os atos mais escabrosos de nossa história. Mas é hora de mudarmos isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Danúzio Neto. E se prepare, pois hoje é dia de mergulharmos em alguns dos muitos crimes de Vargas. Permeados por muitas mentiras, traições e mortes, os crimes que Vargas cometeria em 1930 têm suas raízes surgidas em janeiro de 1929, quando o então presidente do Brasil, o paulista Washington Luiz, resolveu tolamente romper com grande parte da oligarquia mineira, abrindo uma cisão irremediável na política do café com leite, um espúrio acordo de cavalheiros que existia desde o governo do presidente Campos Salles, onde paulistas e mineiros se revezavam no controle do Brasil. Na época, o acordo previa que nas eleições de 1930, o candidato dessa aliança deveria ser Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, o governador de Minas Gerais. Porém, Washington Luiz preferia um aliado seu, o paulista Júlio Prestes, que era o governador de São Paulo, o que obviamente enfureceu Ribeiro de Andrada, que em meados de 29 fechou um acordo secreto com Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul, e também com João Pessoa, o governador da Paraíba, com o intuito de lançar uma chapa formada por sulistas e paraibanos, com o suporte dos mineiros. Formada em março de 1930, essa poderosa chapa com Vargas e João Pessoa enfrentou a chapa de Júlio Prestes e Vital Soares, o governador da Bahia. Contudo, mesmo com a ajuda dos mineiros, Vargas foi esmagado por Prestes, tendo recebido 40% dos votos, enquanto Prestes obteve quase 60%. Isso poderia ter marcado o fim do caso, mas Vargas não era um bom perdedor e, nas sombras, começou a preparar um golpe de Estado com seu mais fiel companheiro, Oswaldo Aranha, na época secretário do Interior do Rio Grande do Sul. Na base da corrupção pura e simples, os dois encomendaram armas da Tchecoslováquia e milhões de cartuchos de munição do Canadá, além de manterem contato com militares do exército que tinham fugido para o exterior após tentativas fracassadas de golpes de Estado em 1922 e 1924, entre eles Luiz Carlos Prestes, um terrorista para quem Oswaldo Aranha queria dar o controle do golpe que se aproximava. O terrorista só não assumiu o comando militar do golpe, pois acabou enganando Oswaldo Aranha, que, feito de idiota, enviou mais de $80 mil para Prestes. Dinheiro esse que ele utilizaria em sua estadia em Moscou para comprar sua entrada no Partido Comunista Soviético e para financiar um golpe de Estado no Brasil em 1935, a Intentona Comunista. A dificuldade para achar um comandante para seu golpe foi tanta que Oswaldo Aranha ofereceu o cargo até para o coronel Euclides Figueiredo, pai do futuro marechal e presidente Figueiredo, que recusou, deixando assim o comando do golpe para o tenente-coronel Góes Monteiro. Por fim, mesmo com tantos problemas, em 3 de outubro de 1930, Vargas, Oswaldo Aranha, Góes Monteiro e inúmeros outros golpistas lançaram um golpe de Estado no Rio Grande do Sul, em Minas e Nordeste.
Covardemente, os homens leais a Vargas prenderam vários oficiais em suas casas, enquanto o tenente-coronel Monteiro se ocupava de assumir o controle dos quartéis gaúchos, causando a morte de pelo menos 20 pessoas. Dentre os quartéis, o mais importante era a sede da 3ª Região Militar, onde, em um outro ato de frieza extrema, os homens leais a Getúlio executaram a sentinela do quartel com uma saraivada de tiros, juntamente com o faxineiro da guarnição, que, tendo só uma vassoura para se defender, rapidamente foi morto. Contudo, nesse ato golpista, nada foi mais covarde do que o assassinato do major Otávio Cardoso, que foi alvejado pelas costas e morreu com um tiro na nuca. Ao final dessa selvageria, Vargas e seus asseclas iniciaram uma marcha para a capital federal, o Rio de Janeiro, onde, em 24 de outubro, o almirante Isaías Noronha e os generais Mena Barreto e Tasso Fragoso prenderam o presidente Washington Luiz, abrindo o caminho para que Vargas pudesse assumir o poder em novembro daquele mesmo ano, quando iniciou sua ditadura. Um fato curioso é que um dia antes da posse de Vargas no Palácio do Catete, um de seus principais líderes militares, o notório conspirador Juarez Távora, afirmou sem medo algum que o golpe dado por Vargas era para instalar uma ditadura e abolir a Constituição, algo que Vargas não só afirmou estar de acordo, como também endossou. Por conta disso, não é de se estranhar que seu governo fosse permeado por alianças com gente da pior espécie. Um dos melhores exemplos disso foi a sua aliança com turbas de lunáticos no Clube 3 de Outubro, uma organização civil-militar criada em fevereiro de 1931 por Oswaldo Aranha, Góes Monteiro e outros golpistas do Exército. Nos moldes de uma SS, esse grupo existia apenas para defender interesses de Vargas e alas dantescas do Exército, além de fornecerem um suporte imenso para que Vargas mantivesse os poderes ditatoriais de que dispunha, e para que, caso uma nova Constituição fosse outorgada, ela tornasse claro e inequívoco que Getúlio poderia ter poderes discricionários. Tomados por uma loucura irracível, os apoiadores de Vargas mergulharam o país numa ditadura perturbadora, onde ninguém poderia criticar o ditador sem ter problemas sérios. No entanto, tais ações acabaram afastando grupos que tinham apoiado Vargas inicialmente, em especial alas da imprensa, levando o principal jornalista da época, José Eduardo Macedo Soares, a criticar Getúlio e seus crimes abertamente, sempre que podia em seu jornal, o Diário Carioca. Não podendo tolerar qualquer tipo de crítica democrática, os membros do Clube 3 de Outubro organizaram um ataque contra o Diário Carioca, isso às 23h30 de 25 de fevereiro de 1932, levando 3 caminhões do Exército apinhados com 180 militares portando fuzis, metralhadoras e pistolas para a frente do jornal. Uma vez ali, os militares fuzilaram o jornal com uma saraivada de tiros que foi repetida pelo menos uma vez e que foi seguida por uma invasão das instalações do jornal, onde militares, portando pás, machados e picaretas, destruíram cada metro quadrado do Diário Carioca, além de atacarem os trabalhadores do jornal com golpes de sabre e coronhadas. José Eduardo Soares, o alvo de tudo isso, só não foi morto por sorte, já que não estava presente naquela noite, mas como um aviso do que pretendiam ter feito, os militares deixaram uma mensagem bem clara, disparando um tiro contra a sua cadeira, bem onde ficaria sua cabeça. Quanto a Vargas, ele não faria nada de muito efetivo contra o Clube 3 de Outubro, assim como o Exército, que na figura do ministro da Guerra, general José Fernandes Leite Castro, muitas vezes endossou os crimes do clube. Mas acredite, tudo ainda iria piorar mais ainda, já que Vargas, ao lado do Exército, mergulharia o Brasil poucos anos depois do regime mais repressivo que essas terras jamais tinham visto.
Governando por decreto num Brasil que teve o Congresso, as assembleias legislativas e as câmaras municipais dissolvidas, Vargas seguiu de vento em popa com seus planos centralizadores. O caos era tão grande que, em julho de 1932, outro levante militar começou no país, a chamada Revolução Constitucionalista, deflagrada em São Paulo por figuras como os generais Isidoro Dias Lopes, Bertoldo Klinger e um velho conhecido de Oswaldo Aranha, o coronel Euclides Figueiredo. Tendo reunido dezenas de milhares de voluntários, os paulistas se levantaram contra Vargas, que, temendo o fim de seu governo, até chegou a escrever uma carta de suicídio na época. Mas, no fim, isso foi desnecessário, uma vez que, em outubro do mesmo ano, a Revolução foi aniquilada. Todavia, o poder simbólico desta Revolução Constitucionalista acabaria surtindo algum efeito, levando ao surgimento da péssima Constituição Brasileira de 1934. Porém, isso não bastaria para acalmar os ânimos no país, especialmente porque em 23 de novembro de 1935, Luiz Carlos Prestes, o terrorista e militante comunista para quem Oswaldo Aranha entregou $80 mil cerca de 5 anos antes, lançaria um fracassado golpe comunista no Brasil, que foi debelado em pouquíssimos dias. E, finalmente, 2 anos depois da chamada Intentona Comunista de Prestes, em novembro de 1937, para impedir as eleições de 38 e principalmente para fortalecer sua ditadura, Vargas comunicou, junto com o exército, o descobrimento fajuto Plano Cohen, o que abriu o caminho para a cristalização do golpe do Estado Novo. Intrincado, cheio de reviravoltas e lotado de mentiras, o Plano Cohen já foi explicado com mais detalhes em outro vídeo do canal, onde falamos de teorias da conspiração usadas para cometer atos horrendos, mas, em resumo, ele foi uma mentira construída por Vargas e o alto comando do exército que inventaram o advento de um novo golpe comunista no Brasil. Bem sucedido em fazer o povo acreditar nessa tramóia, Getúlio ergueu as cortinas do maior estado de repressão que o Brasil testemunharia em sua história, onde seus adversários e potenciais inimigos eram julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional, que foi responsável por processar mais de 10 mil pessoas, das quais 4.099 seriam efetivamente condenadas, na esmagadora maioria, à revelia da lei. Mas, apesar de terríveis, esses processos ilegais eram só a ponta de um iceberg assustador de crimes, pois, uma vez encarcerados, os adversários de Vargas presenciariam um verdadeiro inferno na Terra, que até mesmo tinha seus próprios demônios nas figuras de vários carcereiros e guardas, e também tinha seu próprio diabo, representado pelo criminoso mais esquecido do Brasil, o torturador Filinto Miller, chefe da polícia do Distrito Federal. Tendo viajado até mesmo para a Alemanha nazista nos anos 30, onde aprendeu técnicas de tortura com o Gestapo de Hitler, Filinto tinha salvo-conduto de Vargas para propagar o caos dentro das cadeias em que estavam presos os chamados inimigos do regime, que, sem razão alguma, poderiam ser torturados de formas escabrosas, só pelos desejos maníacos de Miller. Inerte, paralisado e com medo, o país só ouviria falar mesmo desses crimes em 1946, através de 6 reportagens do jornalista Davi Nasser, intituladas Falta Alguém em Nuremberg, onde se dava a entender sem qualquer dúvida que Filinto Miller, o atroz acólito de Vargas, merecia ser punido severamente, assim como os comandantes do Terceiro Reich, que no mesmo ano eram julgados em Nuremberg. Mas, infelizmente, isso não ocorreria, pois Filinto e Vargas jamais seriam punidos por esses crimes. Esse último, tendo sido chutado da cadeira presidencial pelo exército em 1945, sequer foi processado, pois mesmo que uma comissão tivesse sido instalada em 1946, a chamada Comissão Encarregada de Examinar os Serviços do Departamento Federal de Segurança Pública, seus membros não fizeram o mínimo esforço para punir Vargas. Quanto aos torturados,
A esmagadora maioria viveria com traumas terríveis pelo resto da vida, levando uma parte considerável a tirar a própria vida, tanto pelos traumas quanto pelo desgosto diante da assombrosa impunidade da justiça brasileira. Falando nessa suposta justiça, poucos anos após a queda de Vargas em 45, ele não receberia qualquer tipo de impedimento para concorrer às eleições presidenciais de 1950, que ele ganhou, e 5 anos depois, quando ele já estava morto, inacreditavelmente, Filinto Miller disputou o cargo de senador pelo Mato Grosso em 1945, posto que ele ocuparia até morrer em 73, quando era presidente do Senado, demonstrando que, sim, infelizmente, como Charles de Gaulle disse certa vez, o Brasil não é um país sério. Mas e você, o que acha de tudo isso? Qual é a sua opinião sobre todos esses crimes de Vargas e seus aliados? Deixe nos comentários. E caso deseje uma experiência ainda mais completa e aprofundada, saiba que o vídeo que você acabou de assistir tem material exclusivo sobre ele. Para ter acesso, clique no link que está na descrição. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, pois toda semana estaremos trazendo novos conteúdos que certamente irão ampliar seus conhecimentos sobre o Brasil e o mundo. Também não deixe de seguir o Professor Danúzio Neto no Instagram para se manter informado das principais notícias das atualidades mundiais. Um abraço e até o próximo vídeo.